Que bom estar aqui novamente com vocês. Eu já estava com saudade, porque nós já tivemos História Geral há um bom tempo, e eu não vi a hora de voltar aqui com vocês com História de Rondônia. Então, pessoal, é muito bom voltar com vocês e com um assunto tão importante, que é o assunto de História de Rondônia. Então vocês irão acompanhar. E esse assunto de História de Rondônia, que nós vamos ter aqui hoje na nossa aula, na nossa primeira aula, são assuntos que servem para concurso público, servem para a prova de vocês, servem para o Enem. O Enem tem explorado muito questões regionais da Amazônia. Fiquem atentos, porque vocês irão conhecer um pouco mais sobre a história da formação do estado de Rondônia. Não só do estado de Rondônia, mas da Amazônia como um todo. Como é que se constituiu a Amazônia? Em que momento histórico nós viramos terra de Portugal? Como é que fica os povos originários que estavam aqui antes da chegada dos portugueses? Quem são esses povos originários de Rondônia? Tudo isso nós iremos ter a partir de agora. Então, professores presenciais, alunos da mediação tecnológica, não desprendam um só momento da tela, porque tem muito assunto para ser aprendido. Na tela para vocês, que nós estamos aí na aula de número 1 de História de Rondônia. Quem sou eu? Quem sou eu? Professor João Herbert, mais conhecido como professor Beto Reis. Então, vocês podem me chamar de professor Beto. Oi, professor Beto. Oi, aluno. Tudo bem com você? Olha aí essa foto aí. Eu na locomotiva 12, a primeira locomotiva da Amazônia, que veio para a estrada de ferro Madre Mamoré ainda no século XIX. Eu sou o professor Beto Reis, sou licenciado em História, sou especialista em Gestão Pública e sou mestre em História da Amazônia. Por isso que eu vou trabalhar com vocês a História da Amazônia, certo? Aí, ó. Conteúdos que nós iremos trabalhar na unidade 1. Nós temos a exploração e a conquista e ocupação da Amazônia, vai ser essa nossa primeira aula, é a aula de hoje. Iremos também trabalhar os povos indígenas de Rondônia, os tratados de Madrid e o Vale do Guaporé, o Real Forte Príncipe da Beira, as doenças endêmicas do Vale do Guaporé, a resistência escrava no Vale do Guaporé, nós vamos ver aqui o quilombo do Quariterê, nós vamos ver os remanescentes quilombolas, a descoberta do látex, aí a gente já vai para o Vale do Madeira, com a descoberta do látex, o primeiro ciclo da borracha, o Tratado de Ayacucho, a expedição de Rondon e as linhas telegráficas. Esses serão assuntos da nossa primeira unidade. E como é que começa a nossa aula? Nossa aula já começa aí, ó. A exploração, conquista e ocupação da Amazônia. O que é Amazônia? O espaço natural. O que foram as drogas do sertão? Meu Deus do céu, será que foram drogas mesmo? Ou serão que são produtos da Amazônia? E a navegação dos rios de Rondônia. Hoje, como nós estamos iniciando a nossa aula, como tem toda uma introdução, nós estamos em período de nos conhecermos, eu coloquei apenas 3 assuntos para vocês. Então, a Amazônia e seu espaço natural. A gente já vai começar por aqui a nossa aula. Por essa Amazônia, por esse espaço natural. A Ileia Amazônica. Já ouviram falar em Ileia Amazônica? Já ouviram falar na floresta amazônica, no bioma amazônico? Aí eu pergunto para vocês no quiz rapidinho. O bioma amazônico existe só no Brasil? O que vocês acham? Sim ou não? O bioma amazônico existe só no Brasil? E a Amazônia Legal é só no Brasil? Fica pensando aí que daqui a pouco eu vou dar essa resposta para vocês. Porque quando nós olhamos aqui, quando nós percebemos aqui, nós temos aqui, ó, olha na tela para vocês, olha na tela para vocês. Na tela para vocês, a gente olhar esse mapa de perto aí, ó. Esse mapa bem de perto aí. Então, nesse mapa de perto, nós já percebemos aí que nós temos essa diferença entre o bioma amazônico
e a Amazônia Legal. Nós já temos aí, então, nessa aula que eu estou aqui com vocês vão perceber, nós temos aí o bioma amazônico e a Amazônia Legal. Então fique ligado nesse mapa aí, aluno, fica prestando atenção nesse mapa aí. A Amazônia Legal, ela tem 520 milhões de hectares, representa 61% do território nacional. A Amazônia Legal é só o que está dentro do Brasil, é só essa parte, envolve o Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia, Mato Grosso, pega parte do Mato Grosso, do Pará, do Amapá e até pedaço do Maranhão e Tocantins. Isso é a Amazônia Legal. Já o bioma amazônico, ele é mais extenso, ele já pega a Guiana Francesa, o Suriname, a Guiana, ele pega a Venezuela, ele pega Colômbia, o Equador, o Peru, a Bolívia, não vai pegar aqui a Argentina, Paraguai e Uruguai, tá? Vai até a Bolívia. Esse daí é o bioma amazônico. Então, a Amazônia Legal é só dentro do Brasil, bioma amazônico é em toda essa extensão. Então vendo essa diferença aí? A Amazônia é algo muito grandioso. É uma das palavras mais faladas no mundo, Amazônia. É uma das palavras mais faladas no mundo. Amazônia e Amazônia Legal. Nós temos aí palavras mais faladas do mundo. Nós temos Coca-Cola, que é uma palavra muito falada no mundo. Nós temos Pelé, se vocês sabiam que Pelé é uma palavra muito falada no mundo. E nós temos a Amazônia, é a palavra mais falada no mundo. Todo mundo, quando fala da Amazônia, se refere ao Brasil. Mas a Amazônia, ela está em outros países que fazem fronteira com o Brasil. Até o Equador, que não faz fronteira com o Brasil, tem um pedaço da Amazônia. Sabiam disso? Até o Equador. Então, essa é a diferença que eu quero que vocês observem entre a Amazônia Legal e o bioma amazônico. Ok? Ok? E nós vivemos aonde? Nós vivemos aqui, ó, dentro da Amazônia. Quando a gente chega ali na região sul do estado de Rondônia, nós já vamos ter uma transição. Nós estaremos saindo da Amazônia para o Planalto Central e para o Pantanal. É a transição. Você que mora aí em Cabixi, você que mora em Costa Marques, você que mora em Pimenteiras, nós estamos nesse processo. Falar nisso, grande abraço lá para os alunos de Cabixi, que eu fiz uma visita à escola aí de Cabixi, nós fizemos até um quiz, foi muito legal. Eu fui conhecer o Cone Sul que eu não conhecia, achei linda aquela paisagem, aquelas montanhas ali, nesse processo de transição para o Planalto Central. Nós fomos em localidades que eu nunca tinha ido, em Seringueiras, Cerejeiras, Cabixi, Corumbiara, Vilhena, toda aquela região ali do Cone Sul, eu tive o prazer de conhecer cada um dos alunos. Os alunos lá da Escola Marechal Rondon, os alunos de várias escolas aqui, que eu não estou lembrado o nome delas agora, mas que eu trouxe uma impressão muito forte da receptividade que eu tive nessa localidade. Foi muito gostosa. Na tela para vocês que nós temos muito assunto pela frente. Como diria a professora Arneide Gondim, a grande pesquisadora, ela dizia que a Amazônia é quase mítica. Quase mítica. O próprio nome já vem de uma derivação mítica. O nome Amazônia já se refere às Amazonas. As Amazonas que faz parte da mitologia grega. A Amazônia é um verde e vasto mundo de águas, floresta, onde as copas das árvores imensas esconde o úmido nascimento, reprodução e morte. Agora, alunos, olha com atenção esse dado aqui. 1/3. Vamos dividir aqui o mundo assim, ó. Vamos dizer que o mundo seja dividido assim. 1/3 das espécies que vivem sobre a Terra. 1/3 das espécies que vivem sobre a Terra, elas nascem
crescem e morrem na Amazônia. 1/3, gente. A Amazônia é o maior bioma do Brasil. Bioma envolve as espécies de fauna e flora. A bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo. O rio Amazonas é o maior rio em volume de água e extensão do mundo. E a bacia amazônica que envolve outros rios, entre eles o rio Madeira e as 7 bacias hidrográficas de Rondônia, são subbacias da bacia amazônica, é a maior bacia hidrográfica do mundo. A nossa floresta é a maior reserva de madeira tropical do mundo. É onde ainda tem a maior reserva de madeira em pé. Que hoje, para tirarem madeira, há uma necessidade de fazer um reflorestamento. O termo Amazônia Legal, esse conceito de Amazônia Legal, é um conceito que ele vai ser criado na década de 50, Amazônia Legal. Em 1953, nós estávamos no governo de Getúlio Dornelles Vargas. E o Getúlio Vargas tinha uma tal de marcha para o oeste, que seria a ocupação da Amazônia. E aí ele criou o termo Amazônia Legal. E esse termo ele vai ser instituído pelo governo brasileiro como forma de planejar e promover o desenvolvimento social e econômico dos estados da região amazônica, que historicamente compartilham os mesmos desafios. São estados que têm problemas econômicos, problemas políticos e problemas sociais. Imagine isso na década de 50. Então, esse estado aqui, esse estado que ele vai fazer a Amazônia Legal, são estados, vem cá comigo, são estados que eles vão estar constituídos por esses problemas sociais, por esses problemas políticos. Aí o Getúlio Vargas vai olhar para essa Amazônia e vai dizer, eu preciso ocupar esse vazio demográfico. Aqui era considerado, olha entre aspas aqui, entre aspas, considerado um vazio demográfico, mas foi provado que a Amazônia não era um vazio demográfico, porque aqui já existiam os povos originários. Já existia a sua população. Já existiam os remanescentes quilombolas no Vale do Guaporé. Já existiam os povos indígenas. Já existia a presença cabocla. Não era um vazio demográfico a Amazônia. E aí nós estamos aqui vendo esse contexto dessa Amazônia. Essa Amazônia que, em 1953, é vista com a necessidade de se criar mecanismo que desenvolvesse essa Amazônia. É criado o termo Amazônia Legal. Esse termo é criado. Amazônia Legal. Ficou legal, não ficou? Deve ter ficado legal. Na tela para vocês. Olha o texto aí que nos fala. Vamos para o século XVI, tá, gente? Lembrando que os portugueses chegaram em 1500, que é século XV. Em 1534, eles começaram a colonizar o Brasil. Isso é século XVI já. Até 1600 é o século XVI. Século XVI. Representantes da coroa portuguesa se aventuraram pelas brenhas da Amazônia, tendo passado pelos vales do Madeira, Guaporé e Mamoré. Madeira, Guaporé e Mamoré. Na realidade, se pensava em utilizar essa região como ponte de passagem. Era só uma ponte de passagem. Pensava em se colonizar? Não, colonizar não. Vamos utilizar apenas como ponte de passagem para nós ligarmos essa colônia do sul ao extremo norte do Brasil. E eu quero lembrar vocês que no século XVI,
Toda essa região da Amazônia pertencia à Espanha. Não era de Portugal. E mesmo assim os portugueses começam a adentrar na Amazônia. Uma ligação extremamente arriscada e difícil de ser realizada. Um dos primeiros caras a fazer essa travessia, ele sai daqui, esse percurso, daqui são os percursos dos bandeirantes, tá? Nós temos o Manuel Preto aí fazendo percurso, o Raposo Tavares no século XVII, que nós vamos ver o Raposo Tavares partindo aqui. O Raposo Tavares ele vai partir aqui, vem por aqui, entra, começa a adentrar em terras espanholas, vai fazer todo o percurso do Vale do Guaporé, do Mamoré, entra no Madeira, sai no Rio Amazonas e sai no Oceano Atlântico. Vai até o extremo aqui, que fazia parte da capitania do Grão-Pará. Raposo Tavares vai fazer uma expedição que durar vai começar em 1928, vai navegar 29, 30, 31, ele vai navegar por 3 anos aqui. Nós temos o Pedro Teixeira também, que ele adentra na Amazônia, outro português, Fernão Dias Paz. Pedro Teixeira vai estar adentrando na Amazônia, Fernão Dias Paz, o Pascoal Moreira, o Bartolomeu Bueno da Silva, que é conhecida Anhanguera, o Ciclo de Bandeirantes da Paraupava, Domingos Barbosa Calheiros, Belchior Dias Moreira. Então, todos daqui eram percurso dos bandeirantes. Mas o primeiro a chegar aqui, onde hoje nós conhecemos como Vale do Guaporé, foi justamente ele. Quem eu falei? Lembra que eu falei? Quem? Antônio Raposo Tavares. Que ele faz esse percurso aqui, que eu mostrei para vocês, ele faz todo esse percurso aqui ainda no século XVIII. E o Raposo Tavares, ele vai dizer, nas cartas ele escreve que ele detectou a presença de vários povos indígenas. Quando ele chega no Madeira, ele se assusta com a quantidade de povos indígenas. Ele vai calcular, ele vai dizer, olha, eu encontrei regiões ali que tinham tantos indígenas que eu posso calcular em 200 mil indígenas. Olha o cálculo que o Raposo Tavares faz naquele momento. Aonde foram parar esses povos nativos que estavam aqui nessa região? Esses povos nativos foram, ao longo do processo histórico de colonização, dizimados, porque o governo precisava provar que aqui era um vazio demográfico. Aqui precisava ser colonizado. E o Raposo Tavares ele já navega aqui, ó, no século XVII. Ele passa aqui pela Amazônia. Os portugueses começam a adentrar nas chamadas, os chamados bandeirantes. Entradas e bandeiras existiram naquele momento. Eles começam a ocupar. Tela para vocês, que tem muito assunto pela frente na aula de hoje. Os primeiros passos de Portugal para assegurar sua posse sobre a região foi a ocupação desses vales. Que vales é esse que nós estamos falando? Madeira, Vale do Mamoré e Vale do Guaporé. A ocupação desses vales. Qual era o objetivo deles a princípio? Extrair drogas do sertão e a busca de ouro. E o aprisionamento dos indígenas, tá? Que serviu para a escravidão. Essa ocupação se deu pela ação dos chamados bandeirantes, que ao mesmo tempo exploravam e ocupavam. Além disso, a ocupação se realizou pela presença militar, o que pode ser comprovado pelas inúmeras construções de fortificações. Vem cá comigo, deixa eu quiz para vocês.
como é o nome da fortificação que foi construído na Amazônia e fica em Rondônia? Hã? Passou ainda agora aqui atrás de mim. Passou ainda agora aqui atrás de mim. Qual é o nome? Real Forte Príncipe da Beira. É a presença militar na Amazônia. É a presença militar demarcando. Nós conquistamos, os portugueses disseram, nós conquistamos, agora nós vamos demarcar território. Vocês vão ver com a assinatura do tratado entre Portugal e Espanha. Mas, na tela para vocês, que tem muito assunto pela frente, gente, pelo amor de Deus, era necessária, entretanto, uma ocupação estável para assegurar somente as expedições de aprisionamento de indígenas, ou seja, os indígenas eram usados como escravos, eram aprisionados, e as expedições que colhiam drogas do sertão, só elas não asseguravam a presença colonizadora definitiva. Além disso, não cessavam as constantes dos conflitos, tanto quanto com os indígenas quanto com os castelhanos. Quem eram os castelhanos? Os espanhóis que ocupavam aqui a fronteira, que também estavam ocupando essa região. Então, os portugueses chegavam aqui e tinham um conflito com os indígenas. De um lado e de outro lado nós temos os espanhóis em conflito com os portugueses. Então eles precisavam melhorar esse processo de ocupação dele. Como ocupar mais intensamente? Foi com vista nessa presença constante que ainda antes da assinatura do Tratado de Madrid, nós vamos ver o Tratado de Madrid em outra aula, esse Tratado de Madrid de 1750, nós vamos ver nas próximas aulas. Dom Antônio Rolim de Moura recebeu a incumbência de povoar o Vale do Guaporé. Olha de onde veio o nome da cidade de Rolim de Moura, gente. Dom Antônio Rolim de Moura, que era governador da capitania do Mato Grosso, precisava colonizar o Vale do Guaporé. E ele cria, em 1748, ele cria a capitania do Mato Grosso. E Rolim de Moura coordenou a estrutura da capital daquela província, as margens do Guaporé. A primeira capital do Mato Grosso foi Vila Bela da Santíssima Trindade. E além de assegurar a presença portuguesa, seria um ponto de coleta de impostos sobre a mineração. Então, isso daí só vai acontecer no século XVIII. Mas antes do século XVIII, qual era o interesse da Amazônia? A exploração de droga do sertão. Aqui na Amazônia se buscava a droga do sertão. Castanha, açaí, cupuaçu, guaraná, salsa, urucum, coloral, tudo isso servia para tempero e alimentação na Europa e foi chamado de droga do sertão. Então não era droga, não. Eram produtos do extrativismo da Amazônia que vão substituir os produtos das Índias. Estão ligados nisso aí? Que os nossos produtos, até hoje, eles são muito cobiçados? Compra 1 quilo de castanha para você ver quanto é que está até hoje. Veja o preço do coloral. Veja o guaraná. Veja o açaí. Está com preço enorme fora do mercado nacional. E essas drogas do sertão, como era que se extraía a droga do sertão? Quem era o responsável pela essa colheita de droga do sertão? Os bandeirantes vinham e juntavam. A mão de obra utilizada para a extração da droga do sertão vai ser a mão de obra indígena. E quem controlava esses povos indígenas eram os jesuítas que aqui estavam naquele momento.
Jesuítas aqui, presença, controlam os indígenas, eles começam a extrair as drogas do sertão. Tá certo? Olha lá, olha aí na tela para vocês. Então nós temos aí as drogas do sertão, eram produtos extraídos da floresta amazônica e que foram comercializados pelos portugueses durante o século XVII. Exemplo de droga do sertão, nós temos a castanha do Pará, o guaraná, a salsa, o anil, o urucum, a noz de pichurim, o pau-cravo, o gengilim, o cacau, a baunilha, tudo isso eram drogas do sertão. E a mão de obra utilizada era mão de obra indígena. Por que não continuaram extraindo droga do sertão? Por quê? O que levou ao declínio da extração da droga do sertão? Foi justamente o século XVIII, quando nós tivemos a descoberta de ouro. As primeiras minas de ouro foram descobertas na região de Minas Gerais. Os bandeirantes abandonaram a droga do sertão e foram explorar o ouro, que era muito mais valioso. E com isso, as drogas do sertão foram deixadas de lado, foram abandonadas. Olha, nós não queremos mais as drogas do sertão, nós iremos partir para o ouro. Então, todo esse produto do extrativismo da Amazônia, durante o século XVIII, ele vai ser deixado de lado. Então, a Amazônia começa extrativista e a Amazônia, depois que o ouro vai acabar, ela vai voltar a ser extrativista. Mas aí, no século XIX, lá para frente, não vai ser mais a droga do sertão, o produto extrativista. Vai ser a borracha. Mas isso é uma outra história, outra história. Por enquanto, nós estamos vendo a droga do sertão. Na tela para vocês. Por quê? Em 1616, a construção do Forte de Belém deu início à expedição exploratória pelo interior da selva amazônica. 1616, século XVII já. Em um primeiro momento, os portugueses esperavam encontrar e aprisionar os indígenas, tá? Aqui foi colocado do texto a figura índio, porque está do texto, mas esse nome aqui não usa mais índio, nós usamos indígenas, tá certo? E posteriormente usado para o trabalho escravo. Os indígenas foram muito escravizados, gente. Entretanto, as prospecções realizadas acabaram possibilitando a descoberta de diversos recursos naturais que poderiam ser vendidos para o mercado consumidor europeu, que eram as drogas do sertão. Essas chamadas drogas do sertão, como o guaraná, o anil, a salsa, o urucum, a noz de pichurim, o pau-cravo, o gergelim, o cacau, a baunilha, a castanha do Pará, que a início ela era chamada de castanha do Pará porque só existia a capitania do Grão-Pará. Todas essas especiarias tinham alto valor de venda no velho continente. A exploração das drogas do sertão, Portugal optou por deixar a exploração desses gêneros a cargo das missões jesuíticas, que empregava mão de obra indígena. Então, os jesuítas controlavam os indígenas, catequizavam eles, e os indígenas extraiu droga do sertão para os portugueses. E a descoberta de droga do sertão ocorreu em um período em que a busca por especiarias no mundo oriental estava em fraco processo de decadência. E dessa maneira, a exploração da região norte assumiu o papel econômico, outrora, em outro momento, desempenhados por outras nações. Além disso, a busca e comércio das drogas do sertão tiveram fundamental importância para a ocupação da região norte do Brasil.
É a partir das drogas do sertão que nós vamos perceber a presença portuguesa aqui na Amazônia. E eles começaram a navegar. A navegação aqui era apenas um entreposto comercial que se passava e se extraía a droga do sertão. Mas a verdadeira navegação aqui vai se intensificar no século XIX. O século XIX, nós vamos ter a presença dos primeiros navios a vapor aqui na Amazônia. Vamos entender um pouco esse processo de navegação? Olha aí, ó. Daí essa foto aí é emblemática. Apesar de essa foto ser uma foto do século XX, tá, gente? Ela mostra o navio a vapor atracado lá na estrada de ferro Madeira Mamoré. Essa foto é de Dana Meijel, o fotógrafo que registrou o nascimento de Porto Velho. Essa foto é de número 757 da coleção de Dana Meijel. A Bolívia, tá, gente? Quem dominava mais a navegação, que eram dono das canoas, eram os bolivianos, que utilizavam o povo indígena para remar. E a Bolívia explorava a maior parte de sua produção pelo Oceano Pacífico. A Via do Madeira era fundamental importância para o comércio do noroeste boliviano. Desse noroeste boliviano, ele precisava passar pelo Madeira, pois o Atlântico estava mais próximo dela. Só que para vencer o noroeste boliviano, precisava passar pelo rio Mamoré, pelo rio Madeira, pelo rio Amazonas, até chegar ao Oceano Atlântico. Até chegar ao Oceano Atlântico. Os produtos da região do Beni e do Madeira eram transportados em canoas para o porto de Serpa, em Itacoatiara. Dali voltaram com os produtos industrializados, como vergalhões, ferramentas, armas e munições e bebidas e atavios. Eles traziam de lá. Então, eles levavam esses produtos e traziam outros produtos de fora, aonde no Porto de Serpa. Aonde fica o Porto de Serpa, Itacoatiara, no Amazonas. E eles traziam todos esses produtos, levavam e traziam todos esses produtos. Tá? Deixa eu voltar aqui, aonde nós estamos aqui. Então, eles traziam todos esses produtos de lá. Tá? Vamos apagar aqui, vamos apagar. Olha aí, ó. Aí ficava na frente de Porto Velho. Era o chamado plano inclinado. Plano inclinado. O navio atracava, aí o trem descia o plano inclinado, fazia a curva, abastecia o navio, ou pegava produto que estavam chegando, e voltava para a estrada de ferro Madeira Mamoré. Olha aqui a chaminé do navio a vapor. Essa foto é muito top, gente. A província do Amazonas interessava estimular esse comércio por razões fiscais. A província do Amazonas ela foi criada em 1850. Então ela queria imposto. Fiscal é imposto que ela queria. E ela vai estimular esse comércio da Bolívia porque ela cobrava imposto da Bolívia. E a questão da livre navegação do rio Amazonas e seus afluentes era o centro das preocupações desses empresários ligados à indústria extrativista. No século XIX, o governo norte-americano estava de olho na Amazônia, tá? O governo norte-americano, muito amigo da Bolívia, estava de olho na navegação do rio Amazonas. E ele manifestou abrir a Amazônia ao capital norte-americano.
sendo que o governo imperial, porque nós estávamos ainda no governo de Dom Pedro II, já tinha proibido a exploração por navios de bandeira estrangeira. Ele dizia o seguinte: só pode navegar navios de bandeira brasileira. Peraí, deixa eu ver aqui se eu consigo desenhar uma coroa aqui. Aqui é uma coroa, tá? Porque a bandeira do Brasil tinha uma coroa aqui, imperial, bem no meio dela. Ela é muito parecida com a daqui, mas tinha uma coroa imperial. E o governo imperial, então, ele recusou autorização para que a Amazon Steel Navigation Company Limitada operasse no Vale Amazônico, fato que resultou em imediata reação da parte contrária. Parecia agora o Trump brigando com o governo brasileiro, né? Naquele momento era por causa de navegação, que eles queriam adentrar na Amazônia. Aí, em 1851, o tenente William Lewis Randall, 1813 e 1857, e Ledner Gibbon, da Marinha Norte-Americana, eles viajaram pelo Rio Amazonas. 1851 e 1852, eles começaram a investigar a possibilidade de utilizar aquela região para transmigrar a escravidão de seu país para a Amazônia. Vocês sabem o que é isso? A Amazônia, os Estados Unidos estavam abolindo a escravidão e eles não queriam ficar com os escravizados, com ex-escravizados negros, e eles queriam mandar ele para a Bolívia. Aí, em 1853, o presidente boliviano Manuel Isidoro Belzu, ele negociou com os americanos o translado desses ex-escravizados, desses recém-libertos, para o norte da Amazônia e abriu os rios do noroeste, que passava pelo Brasil, à navegação internacional. Deu concessão de terras, a título de estímulos, e concessão de terras quem quisesse explorar a região, porque quase os bolivianos não tinham perna para explorar. Os americanos começaram a adentrar na Amazônia. O governo brasileiro rapidamente proibiu a livre navegação, pois ele temia que os Estados Unidos fizessem como fez no Canal do Panamá. Ele não ia deixar o Brasil ser dominado pelos norte-americanos. Aí eles chamam uma figura conhecida como Irineu Evangelista de Souza, mais conhecida como Barão de Mauá. E aí, no ano de 1852, ele vai dar o monopólio da navegação ao Barão de Mauá. Quem vai navegar pela Amazônia com a Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas vai ser Irineu Evangelista de Souza, conhecido como Barão de Mauá. O primeiro navio a atracar lá próximo de Humaitá, numa região chamada Crato, vai ser esse navio aqui. Foi por meio encontrado pelo governo para reagir às pressões estrangeiras e proteger a soberania nacional. Esse navio a vapor, o nome dele era navio Guajará. Chega em 1853 na região do Crato. É o primeiro navio a navegar. Ah, professor. Nós temos material complementar, gente. Para vocês entenderem, entenda como ocorreu a ocupação da Amazônia, eu quero que vocês leiam esse trecho complementar, porque a nossa aula hoje está encerrando a nossa primeira aula. Foi meio extensa a nossa aula, porque nós temos esse assunto para vocês entenderem como é que se deu essa ocupação da Amazônia. Fica com vocês aí, que daqui a pouquinho eu volto com a revisão. Até lá.